Eu não sou o seu guru. É o programa errado para o seu guru indiano, o seu coach quântico e o seu primo vegano. Oliver vai te provar que para levar uma vida infame você não precisa ler Leandro Carnal, e para falir não é necessário os conselhos de Nath Finanças. Agora vai começar. Eu não sou seu guru. Halan. Panchatantra voltou aqui às 6 horas na Shockwave Radio e no podcast Oliver Talk. Ramalai que está em mim, cumprimenta Ramalai que está em você. Halan. Hoje nós iremos falar sobre uma coisa muito importante, Ramalai, Ramalou. Jamal, percebendo que vários de vocês tiveram dúvidas de como se tornar um pupilo do caminho dos Ramalais, ele me falou, mestre, e eu disse, Halan, mestre, ensine-os a como ser incrivelmente burros e se acharem inteligentes, porque esse é o princípio do caminho do Ramalai. Eu pensei, mas será que estão preparados? Jamal disse, sim, já tem muitos episódios, pode, estão preparados. Pensei bem, consultei o oráculo, não de Delfos, daquele sem vergonha ali do Platão, do Sócrates. O oráculo do Metamorfo. Um dia eu vou explicar o que é exatamente o oráculo do Metamorfo. E ele também falou, sim, explique. Então, o tema de hoje será este, né? Como ser assombrosamente burro e se achar incrivelmente inteligente. Aqui para você iniciar nos caminhos do Ramalou. Primeira coisa muito importante que as pessoas têm que aprender logo de cara, certo? Quanto menos habilidades e conhecimentos você possui, mais confiança sobre aquilo que você não sabe você terá, entendeu? Quanto mais burro você é, mais confiante sobre algo que você não entende, você será. Então o nosso objetivo aqui, Ramalou, é deixar todo mundo na igualdade da burrice, entendeu? Os homens e as mulheres de bens, burros. Os homens e as mulheres de mau caráter, também burros. Porque esse negócio de bem e mal são coisas de uma sociedade primitiva. Importante é deixar todo mundo na igualdade da burrice. Aí sim, este é o primeiro passo. Ramalai está aí para criar uma sociedade universal onde as pessoas são extremamente burras e assim elas irão se achar confiantes. É a melhor felicidade que você pode ter. Então vamos aqui, por exemplo, alguns casos. Teve um grande discípulo também. Grande não, ele ainda é. Certo? Que é o famoso MacArthur Wheeler. Jamal, você conheceu o MacArthur Wheeler? Você entrou um pouco antes, né? Porque ele é de 1995 que ele entrou no caminho. Não, você é de 87, tá bom. E ainda tá no 3º grau? Meu Deus do céu, que vergonha. Então o MacArthur Wheeler, ele tem uma história interessante, certo? Ele quis roubar alguns bancos da cidade de Pittsburgh. Só que é o seguinte, ele falou, mas antes de roubar os bancos eu preciso ser um Ramalai. O que ele fez? Ele assaltou os bancos sem usar máscaras. E todas as câmeras de segurança o pegaram. Por quê? Depois a polícia foi perguntar para ele, Jamal. Sabe o que ele acreditava? Você não faz a mínima ideia. Ele acreditava que estava invisível para as câmeras de segurança porque tomou um suco de limão. É uma história verídica. Você que está aí duvidando, vai lá no Google, coloca MacArthur Wheeler
Em português não deve ter, mas em vários sites americanos tem isso daí. MacArthur Wheeler. Ele tentou mesmo, com suco de limão. Foi preso, óbvio. Aí os psicólogos foram examiná-lo, achando que era algum tipo de problema psicológico. Não, aí constataram que ele era extremamente burro mesmo. De tão burro que ele era, ele achava que o suco de limão, ele tirou alguma coisa da cabeça e ia deixá-lo invisível. E naquela época nem tinha Harry Potter, essas coisas. Então veja o exemplo de MacArthur Wheeler. Não precisa ser exatamente com roubo. Mas pode ser com uma outra coisa mais interessante, que é do seu cotidiano, para você se achar assim extremamente burro e ser feliz. Então, assim, nós temos exemplos clássicos também de motoristas. Você vê, todo motorista se acha um incrível motorista. Aí você vai ver as estatísticas. Em todos os lugares do mundo, assim, não, mas no Brasil tem muita multa. Não me vem com essa história. Porque em todo lugar do mundo é assim. Todo motorista se acha o motorista genial, o incrível. Aí você vai ver os dados. Menos de 50% são motoristas eficientes. Mas então, tem esse espírito de que o cara, quanto menos habilidade ele tem, o que vai acontecer? Mais ele vai se achar confiante, mais ele vai se achar melhor. Esse é o verdadeiro espírito do caminho. Este é o ponto que você não pode esquecer. Esses dois exemplos fiquem na sua cabeça. Agora, vai algumas dicas. A gente já tem alguns exemplos. Vamos para as dicas. Em primeiro lugar, neste caminho, você não pode ser uma pessoa de conhecimento médio. Sabe aquele sujeito que não é extremamente burro, nem extremamente inteligente? A pessoa de conhecimento médio é alguém que está terminantemente proibido de entrar nos caminhos de Ramalai. Está terminantemente proibido. Porque a pessoa de conhecimento médio, ela sempre duvida, ela nunca se acha bom o suficiente. Ela acha que ela tem que aprender um pouquinho mais. Então, não adianta. É um sujeito prudente demais. Prudente demais. Não serve. Então para com esse negócio assim, vou saber uma coisinha aqui, uma outra coisinha ali. Não, pare de se aperfeiçoar. E eu vou entrar nesse tópico de aperfeiçoamento um pouco mais no fundo. Mas no fundo não. É que eu tô lembrando do espaço que eu estava lá entre o limbo e o purgatório. É que as relações de direção ali são diferentes. Mas não seja assim. Esse é o primeiro ponto. Nada de conhecimento médio. Não é? Ou você se acha extremamente bom, porque assim, uma pessoa extremamente boa, ela nunca se acha o quê? Pecadora. Ela sempre se acha a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais bondosa. E uma pessoa que se acha, de fato, moderadamente má, ela se acha pecadora, sabe? Então nós não queremos pessoas moderadas no caminho. O moderamento é um dos pecados. Certo? A virtude no caminho é a burrice. É isso que nós queremos de você. Aplique diariamente. Não faça como o mundo. Seja diferente. Pois é difícil. Nem todo mundo às vezes consegue ser tão burro. Às vezes as pessoas são um pouquinho, não vai ter que ser extremamente burro. Então, primeira dica, ou a quarta no caso, né? Não, é a segunda, já vou passar aqui, estou confundindo aqui. Seja bom e se subestime. Agora é o contrário. Contrário não, um negócio paralelo. Enfim, se vocês entenderam. Tem aquele cara de conhecimento médio, que sempre duvida se é realmente muito bom, mas tem aquelas pessoas que são realmente boas em alguma tarefa, em algum serviço, em alguma habilidade. Mas elas são tão boas que elas fazem aquilo com tamanha facilidade que elas acabam achando que não é tão bom assim. Não sempre tem uma falsa percepção de si mesmo. Esse já é o começo do caminho. Se você é uma pessoa superior que tem uma falsa percepção de si, ela acha que todo mundo vai fazer aquilo. Isso já é um bom passo. Já é um bom passo. Sempre se achar inferior, porque isso não é humildade. Humildade também seria um perigo. Não, é sempre o sujeito com complexo de vira-lata. É isso que a gente quer. É isso que é bom pra gente. Se você é assim, já saiba que você está um passo
para você ganhar o primeiro grau no caminho. Não, primeiro grau não, né? 1/3 do caminho é 1/3 do primeiro nível. É 1/3 do primeiro nível. Tá certo, o Jamalai me corrigiu aqui. Outra dica. Não pergunte para as pessoas o que elas acham do seu trabalho. Porque é uma coisa muito interessante. Você precisa, muitas vezes, de um feedback. Odeio essa palavra do mundo corporativo, né? Você precisa, muitas vezes, de uma análise para saber se seu trabalho é realmente bom. E às vezes a análise precisa vir de fora, correto? Ou feedback, né, que essas pessoas de espírito baixo falam. Se seu trabalho é bom. Aí o que vai acontecer? Você realmente pode ser bom e várias pessoas podem falar sim, 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 é muito bom. Só que você, como um pretendente ao caminho, você não vai confiar no que falam as massas. Correto? Você vai duvidar e vai dizer: tudo isso é vaidade. Entendeu? Tudo é vaidade. Então não pergunte o que as pessoas acham do seu trabalho. Não pergunte opiniões, não pergunte feedbacks. Assim, vai agindo. Vai agindo. E se reclamarem, você diga Ramalai, Ramalai, Ramalou. É isso. Entendeu? Acabou. Esse negócio de ficar, não, preciso saber a crítica. Que crítica. Pô, que crítica. Outra coisa que eu falei no começo, só que agora é a dica essencial para você que quer entrar nos caminhos de Ramalai. Uma dica essencial. Lembra que eu falei sempre, se mantenha burro. Não importe as consequências. Não importe a dificuldade. Não importe as tentações que o mundo venha a oferecer para você. Se mantenha burro. Certo? Vá, escreva nos grandes jornais, vá fazendo fake news, importante. Não, apesar que fake news o sujeito ainda tem um pouco de esperteza aí. Tem um pouco de esperteza. Então ele não, também quem faz fake news não tá na qualidade de ser discípulo do Ramalai. Porque uma pessoa que adquire conhecimento, uma pessoa que sempre quer aprender, ela sabe, ela consegue medir que ela não é boa o suficiente. Isso é um problema. Eu quero aprender, quero fazer curso, eu preciso estudar mais, e etc. Sabe essas coisas, essas ansiedades pueris? Não pode ter no caminho. Então, existe algo que o caminho te tira. Este fardo pesado de querer aprender mais e sempre saber que você nunca é bom o suficiente. O caminho te tira isso. O caminho vai te deixar extremamente burro. E com a burrice, obviamente, vem a felicidade. Mesmo que seja um pouquinho de felicidade. Mas já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Última dica, hein, pra gente finalizar aqui. Eu já tô perdendo muito tempo nessa coisa. Eu tenho um encontro marcado com Michelangelo, inclusive. Não posso ficar aqui. Terceira não, última dica. Hoje não vai ter dica extra. Essa é a última e fechou. Não seja humilde. Não seja humilde. Estas virtudes pregadas por aí não são as mesmas virtudes de Ramalai, Ramalai, Ramalou. Porque o humilde ele tem um monte de problemas. Ele acha que o mundo é complexo. Ele acha que ele tem que entender as pessoas. Ele acha que ele não pode olhar o mundo só com seus olhos. Ele tem que ter compaixão. Todas essas bobagens que vocês já sabem. O imaginário, não sei o quê. Correto? Não seja humilde. O mundo precisa se curvar perante a sua vontade. E eu permito que os discípulos de Ramalai, se for necessário, fazer birra para adquirir algo. Tem até uma mocinha, não foi? Da CNN, essa daí é boa. Ela perguntou para mim, não, que os caras me fizeram umas coisas erradas ali, eu queria voltar pro jornal. Eu falei, manda um Twitter assim, olha, estão tirando do meu espaço. Preconceito. Você vai conseguir. Conseguiu. Seguiu. Bateu o pezinho. Ninguém foi contra. Outro jornalista também. Os jornalistas, eles sempre vêm falar comigo. Outro jornalista estava na praia, né, na hora da praia ali do Rio de Janeiro. E ele sempre na TV fala que não, as pessoas vêm em quarentena e ele estava lá. Se sentindo Apolo.
correndo na praia ali, pediu conselho antes. Falou, pô, mas eu vou falar isso, o que o pessoal vai achar? Vamos expor na internet? Falei, não se preocupe. Esse é o primeiro dos caminhos do Ramalai. Você só sai andando, sai fora. E ele fez isso. Hoje ele adquiriu, né, 1/3 de nível. 1/3, ele não alcançou um nível, são vários níveis. Ele não chegou no primeiro grau, é só 1/3. 0, alguma coisa do caminho. Você viu, ele saiu fora feliz e tá todo mundo comentando na internet. Percebeu como ele não se sentiu abalado? Como ele não se sentiu, nossa, vão falar de mim na internet? Ah, bobagem. Bobagem, meus queridos. Diferente de um pessoal de um podcast aí, Oliver Talk, que tá fazendo que é uma série sobre Jordan Peterson, como você deve ver melhor. Oh, meu Deus do céu. Esses não são Ramalai mesmo, viu? Coitado deles. E não se esqueça, então, se você está se sentindo burro e ao mesmo tempo feliz, porque se sentir burro não é apenas uma questão de sentimento, é de prática. Seja burro, porque o exemplo arrasta. Se você não for burro o suficiente, as pessoas ao seu redor também não ficarão burras. E você não estará contribuindo para os caminhos. Você não quer ser um discípulo fiel? Um discípulo orgulhoso? Não quer subir a todos os levels possíveis do Ramalai? Então, comece fazendo isso. A transmitir o evangelho da burrice até criarmos uma sociedade igualitária da burrice. E mais importante, sendo burros, sendo ignorantes, as pessoas passarão a se achar incríveis. Da burrice a ser uma pessoa incrível. É isso que eu desejo para você. Também não esqueça de contribuir aos caminhos no apoia.se/OliverTalk, também aqui da rádio. E sei lá onde você está escutando esta mensagem espiritual. É espiritual mais ou menos, né? Porque espiritual é um termo não é muito bom. É aplicado para outras coisas neste mundo, correto, Jamar? Então é espiritual. Esta mensagem que vai fortalecer ou degradar a sua mente. Não se esqueça de compartilhar, curtir todas essas porcarias para os seus amigos. Ah, mas você falou que não pode compartilhar porque você não se importa com a popularidade. Mas não é uma questão de popularidade. Não é uma questão de popularidade. É justamente para você ter uma facilidade para o seu amigo ficar um pouco mais burro. Ele vir para o caminho. Você não quer a felicidade do seu amigo? Da sua família? Da sua esposa? Dos seus filhos? Hein? Então, compartilhe o evangelho do Ramalai, as boas novas da burrice. Que então voltarei ao departamento e Ramalai que está em mim se despede do Ramalai que está em você. Halan.